the last one. The Lord shall down and time shall be no more. Not broken to his word. In a moment, in a twinkling of an eye. Right in there. And then when all the earth shall gather to on the other side. When the road is called up yonder, I'll be there. Let's just sing it out. When the road is called up yonder, and when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are possible. Only. Dia da Vitória. You can be seated if you will, and I want to express my gratefulness to God for the privilege of being here and to meet fellow citizens of the kingdom of God. Podem ficar assentados se quiserem. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui e de encontrar com cidadãos do reino de Deus. Well, you people have gathered out here this morning in this brother's home to have some fellowship together. Enquanto vocês têm se reunido aqui nesta manhã na casa deste irmão para termos algum companheirismo juntos. It kind of reminds me of the early church. Isto me faz lembrar da igreja primitiva. The way Christianity first started out was, the Bible said, is from house to house they met and broke the bread with singleness of heart. A maneira como o cristianismo começou, primeiro foi, a Bíblia diz que foi de casa em casa. Eles se encontravam e partiam o pão com singeleza de coração. And that's what we want to have this morning while we're here, is singleness of heart, one purpose. E isto é o que queremos ter nesta manhã enquanto estamos aqui, um único propósito, a singeleza de coração. One thing that we're trying to achieve, and that is to fulfill the plan of God for our lives while we're here on earth. Uma coisa que estamos tentando realizar, e isto é para cumprir o plano de Deus para as nossas vidas enquanto estamos aqui na terra. And perhaps maybe God many thousands years ago, but by His infinite wisdom, E talvez Deus, há muitos milhares de anos atrás, mas através da sua infinita sabedoria, knew that we would be here this morning and would be back here on this prairie or desert here in the little building. sabia que estaríamos aqui nesta manhã e estaríamos de volta aqui nesta campina, ou deserto, aqui nesta pequena casa. He knew that thousands of years ago. Ele sabia disto há milhares de anos atrás. Now, we met some of our friends that was coming over this morning from Tucson, the Stricker family. Agora encontramos alguns de nossos amigos que vieram nesta manhã de Tucson, a família Strick. And they had a generator to go bad in their car. Eles tiveram problema com o gerador de seu carro que estragou. We gathered up what we could get to bring them along, the lady here and the children. E nós nos ajuntamos como pudemos para trazê-los, a senhora e as crianças. And they're coming on a little later if they can get their generator fixed. E eles chegarão um pouquinho mais tarde se puderem consertar o gerador. It was some little crossroads out here, I don't know where it was at.
Foi em daqueles pequenos cruzamentos ali. Eu não sei onde foi, but we're happy to be here. mas estamos felizes por estarmos aqui. And now, Brother Isaacson here, and we hardly know each other no more than just we know that we're brothers in Christ. E agora o irmão Isaacson, que somos irmãos em Cristo. And we have had times of fellowship together. E tivemos momentos de companheirismo juntos. And I believe our first meeting was up in Phoenix years ago. E eu creio que nossa primeira reunião foi lá em cima, em Phoenix, anos atrás. And if his wife is present, I wouldn't know her. Now that's how well we're acquainted, to know who his wife is or his family. E se sua esposa está presente, eu não a reconheceria. Agora, esse é o tanto que estamos familiarizados, querendo saber quem é sua esposa ou sua família. Coming in, I met one of our colored brethren stand at the door, a very fine fellow with a handshake, Ao entrar, encontrei com um de nossos irmãos de cor, de pé na porta, um companheiro muito bom, que com um aperto de mão, você sabe, made you kind of feel like it was just so welcome, to come in and to be among this crowd like this morning. It gives me a privilege. te faz sentir que você é simplesmente bem-vindo, você sabe, para entrar e estar no meio de um grupo como este nesta manhã. Isto me dá um privilégio. And I had the privilege of speaking in many crowded areas where they would have maybe thousands times thousands of people would gather. E agora já tive o privilégio de falar em muitas áreas abarrotadas, onde eles teriam talvez milhares, vezes milhares de pessoas reunidas. But the memorials of my ministry is times like this, when there's maybe a dozen or two sitting together. Mas as lembranças de meu ministério são de épocas como esta, quando havia talvez uma dúzia ou duas assentadas. Seemingly that God deals closer to people. And I think we feel more acquainted and as we assemble in small gatherings. Parece que Deus trata mais de perto com as pessoas. Eu penso que nos sentimos mais familiarizados e assim nos reunimos em pequenos grupos. It seems like where God's word is so imminent to us is when He said, wherever two or three are gathered in my name, there I am in their midst. Parece que é onde a palavra de Deus é mais evidente para nós, é quando Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Last night, near midnight, I was just assembled in a home where there was a man and his wife and a young girl. Ontem à noite, quase meia-noite, eu estava simplesmente reunido em uma casa onde havia um homem e sua esposa e uma jovem. Was losing her mind over a little affair that had taken place. Estava perdendo sua mente por causa de um pequeno incidente que havia acontecido. And while we were assembled together, just the young lady and I in a room, cause the things that had to be said that was, I'd rather we'd been together. Enquanto nós estávamos reunidos, apenas a jovem e eu em um cômodo, porque as coisas que eram para ser ditas preferi que estivéssemos juntos. And there came this light, this angel of the Lord. E ali veio esta luz, este anjo do Senhor. And symbol right over where we were at, showing that God keeps His promise. E ficou bem ali onde nós estávamos, mostrando que Deus guarda a sua promessa. And yesterday, where there was a young man of 22 years old of a very prominent family. E ontem, onde havia um jovem de 22 anos de uma família bastante proeminente, had taken the mumps, and the mumps had fell on him. Havia pegado cachumba e sua cachumba havia descido.
Many of you adults know what that is, especially in the males. It really just almost kills them. E muitos de vocês adultos sabem o que isto significa, especialmente no homem masculino. Isto simplesmente quase os mata. And this boy, for several days, right on 2 weeks, had been running a fever of 105. E este rapaz, por vários dias, bem em 2 semanas, estava com febre muito alta. Now, you know, that's in the stroking condition there. Agora você sabe que esta é uma situação de esforço ali. And the doctors had just simply played out all they'd had with penicillins and everything to strike that fever for that infection. E os médicos haviam simplesmente esforçado com tudo que eles tinham, com penicilinas e tudo para atacar aquela febre contra aquela infecção. But it seemed like it didn't take any effect. Mas parecia que aquilo não surtia nenhum efeito. But in 1 minute's time, before God, every speck of the fever left the young man. Mas num prazo de 1 minuto diante de Deus, cada partícula daquela febre havia deixado aquele jovem. He rose up well. Ele levantou bem. And just goes to show the main person is Christ. Isso é apenas para mostrar que a pessoa principal é Cristo. That's what we're here this morning in this home, is to serve Christ upon this Sabbath day. E é para isto que estamos aqui nesta manhã, nesta casa. É para servir a Cristo neste dia de sábado. I look forward for the time of coming here, a meeting with our precious brother and you people. Eu sempre almejei a hora de estar aqui, encontrar com o nosso precioso irmão e vocês. I have received your tidings that brother has sent me many times in this little gathering out here. Tenho recebido seus dízimos que o irmão tem me enviado muitas vezes, deste pequeno grupo aqui. And such treasures as that I hold very sacred to my own being, because I know that I have to answer someday from where it went from there. E um tesouro como este, eu conservo de modo muito sagrado no meu próprio ser, porque eu sei que terei que responder um dia dali para onde isto foi. And I certainly want to appreciate and want to express my gratefulness of the loyalty of you people. E com certeza quero apreciar realmente, quero expressar minha gratidão e lealdade a vocês this thought that you have did, knowing that the tithings that you have, and deste pensamento que vocês tiveram, sabendo que os dízimos que vocês têm, meeting in houses like this, and yet want what little you have to go the best of your knowledge to the support of the ministry. E reunir em casas como esta, e ainda desejam que o pouco que vocês têm vá no melhor do seu conhecimento para o sustento do ministério. Then from there on, I have to be responsible for it. Então daí em diante eu tenho que ser responsável por isto. And I want to be a good steward to our Lord when I have to answer it that day for what we did on earth. E eu quero ser um bom administrador para nosso Senhor quando tiver que responder naquele dia por aquilo que fiz na terra. Now, there's one thing back here, we're not be bothered too much with the roar of traffic, and that's good. Agora há uma coisa aqui, que é que não somos incomodados muito com o barulho de trânsito. Isto é bom. And so now, just hardly know how to say this. E agora eu dificilmente saberei como dizer isto. But I wish we were holding a revival back here where we'd have several days of it, because this way you just come in and say, "How do you do? I'm glad to meet you." Mas eu gostaria que estivéssemos tendo um reavivamento aqui de volta, onde passaríamos vários dias nisto, porque desta forma você apenas entra e diz: "Como vai? Estou feliz por te encontrar." And speak a few moments about the Lord and gone again. I'm supposed to be in Tucson at 1:30. E fala alguns momentos a respeito do Senhor e vai embora novamente. Eu tenho que estar em Tucson
1h30. And how that we just meet here like that, and shake one another's hands and say, how do you do? Glad to have met you, and take off. E como que é isto? Apenas nos encontrarmos aqui assim, estreitarmos a mão um do outro e dizemos, como vai? Estou feliz por ter te encontrado, e partimos. But you know, I think of a day when we will meet where we won't say goodbye. Mas você sabe, eu penso no dia quando nos encontraremos onde não diremos adeus. We won't say, it's nice to see you, hope to come back again. Nós não diremos, é bom te ver, espero que você volte novamente. Or we would count here maybe a couple hours together. Onde contaríamos aqui talvez umas 2 horas juntos. There we might sit down and talk for 1,000,000 years if there's such a thing as time. Ali poderemos nos assentar e conversar por 1,000,000 de anos, se existir tal coisa como tempo. And we won't be any less time than it was when we sat down, see? E nós não será menos tempo do que foi quando nos assentamos, vem? It's just eternity. There's no end to it. É simplesmente a eternidade. Não há fim para isto. And to think of the time that out in like that, and when we'll walk down through the corridors of God's great paradise, and the angels singing anthems. E pensar no tempo que estávamos fora, e assim, e quando desceremos através dos corredores do grande paraíso de Deus, e os anjos cantando hinos And now is the time where we have to fight to win the battle and to overcome the things of the world. Agora é a hora que temos que lutar para ganhar a batalha e para vencermos as coisas do mundo. And there won't be any fight there. E ali não haverá nenhuma luta. The last prayer will be made. A última oração será feita. They won't have to have prayer meetings no more. Eles não terão que ter mais reunião de oração. There will be no more a place for the people to get saved. Lá não haverá mais lugar para as pessoas se salvarem. There will be no sickness to be healed, and it'll just be one great glorious thing. Lá não haverá nenhuma enfermidade para ser curada. Isso será apenas uma grande e gloriosa coisa. And what could we as human beings this morning, what could we promise? E o que poderíamos nós, como seres humanos, nesta manhã, o que poderíamos prometer? What could we look at anything that be any greater than look into that promise of that time? See? Em que poderíamos olhar que seria maior do que olhar naquela promessa daquele tempo? Vem! We think of here, I look at the changing of the ages from little nursing babies on their mother's laps to... Pensamos aqui. Eu observo as mudanças das idades. Desde o pequeno bebê amamentando no colo de sua mãe, the little school boys, the teenage girls and boys, aos pequenos garotinhos que vão à escola, as meninas e os meninos adolescentes, and then the middle age, and then the elder thing. Então a meia-idade, então o ancião vem. And the school boy last year was on his mother's lap, a nursing baby. See? E o garoto estudante, no ano passado, ele estava no colo de sua mãe, como um bebê se amamentando. Vê você? And the teenage entered school just last year, seemingly. E o adolescente, com o que acabou de entrar na escola no ano passado, semelhantemente. And the middle age was a teenage, and then the old age just... E o de meia idade era um adolescente, então a idade avançada chega, vem. It's just like a vapor that flies into the earth and falls away. É exatamente como um vapor que sai da terra e desaparece. As Solomon said, I believe it was, it's like a flower. It rises up and it's cut down and wastes away. Salomão disse, eu creio que foi. É como uma flor. Ela cresce,
então é cortada e murcha. And we want to make benefit of what time we are here. E nós queremos nos beneficiar do tempo que estamos aqui. So now let us speak to him now as we bow our heads in prayer. E agora vamos falar com Ele, agora enquanto inclinamos nossas cabeças em oração. And if there would be anyone here that would like to be remembered in prayer, for instance, like being sick or have need, E se há alguém que gostaria de ser lembrado em oração, por exemplo, se está doente ou se tem uma necessidade, if you would just make it known to God in your heart. se você gostaria de fazer isto conhecido a Deus em seu coração, Say, now, Lord, I've entered to ask in this petition, and if you would just diga: agora, Senhor, eu entrei para fazer este pedido. E se você fizesse, so I would know, kind of, if you just raise your hand up and just like I say, remember me. então eu saberia, assim como se você apenas levantasse a sua mão e, como eu digo, lembre de mim. The Lord bless you richly. O Senhor te abençoe ricamente. Almighty God, who formed the heavens and the earth by thy word, Deus Todo-Poderoso, o qual formou os céus e a terra por tua palavra, we have assembled here this morning to speak of this word and of the great one who is the word. temos nos reunido aqui nesta manhã para falarmos desta palavra e daquele que é a palavra. We thank thee for this grand privilege of coming back at the backside of the desert. Te agradecemos por este grande privilégio de voltarmos ao outro lado do deserto. It was there one day where a burning bush drawed the attention of a runaway prophet. Foi ali um dia onde uma sarça ardente chamou a atenção de um profeta fugitivo. And there he was commissioned anew and was sent, which became a great deliverer of the people of that day, of God's heritage that was in bondage. E ali ele foi novamente comissionado e foi enviado, o qual se tornou um grande libertador do povo daquele dia, a herança de Deus que estava no cativeiro. Oh, great God, won't you come to the backside of the desert this morning with us? Ó grande Deus, não queres tu vir a este lado do deserto nesta manhã conosco? As we know, you're in great cathedrals and around the world, but knowing that you are the infinite God, Como sabemos, tu estás em grandes catedrais e ao redor do mundo, mas sabemos que tu és o Deus infinito and there's no place too small or no place, e não há nenhum lugar pequeno ou nenhum lugar, or no matter how well we're scattered across the face of the earth, yet you're omnipresent. ou não importa quão dispersos estejamos através da face da terra, mesmo assim tu és onipresente. Can be everywhere at all times. Podes estar em todas as partes o tempo todo. We thank thee for this. Te agradecemos por isto. And in this assembly this morning, we thank thee for our brother, and E nesta reunião, nesta manhã, nós te agradecemos pelo nosso irmão his little flock here, and for their courage and loyalty to the cause of God in the earth today, and we ask your blessings upon them. e agora seu pequeno rebanho aqui, por sua coragem e lealdade à causa de Deus na terra hoje, e pedimos as tuas bênçãos sobre eles. And may, as long as there is a desire in heart for Christ, E possa, desde que haja ali um coração desejoso por Cristo, may there always be a messenger somewhere to bring the message to that hungry heart. que sempre possa haver um mensageiro em algum lugar para conceder, trazer a mensagem àquele coração faminto.
And we pray, Heavenly Father, for the need of those people who raised their hands just now. E oramos, Pai Celestial, pelas necessidades daquelas pessoas que levantaram suas mãos agora. You know what was pulsating under their hand, around their heart. They had a need. Tu sabes o que estava pulsando sob sua mão, ao redor de seu coração. Eles têm uma necessidade. If it's sickness, Lord, you who taken Paul's share it was just spoke of just a matter of hours ago. Se for enfermidade, Senhor, tu que tomaste Paulo Charit, o qual acabou de ser citado momentos atrás, When he was laying between death and life quando ele estava deitado entre a vida e a morte, with a raging fever that all the medical science could not stop. com uma febre violenta que toda a ciência médica não podia pará-la, And yet one small word of prayer stopped the fever immediately. e não obstante uma palavrinha de oração, parou a febre imediatamente. You're Jehovah God. Tu és Jeová, Deus. Show that you're just as well represented and just as real today here on the backside of this desert as you was the days with Moses at the backside of the desert there. Mostra que tu estás simplesmente tão bem representado e simplesmente tão real hoje aqui deste lado do deserto, como tu fostes nos dias com Moisés lá atrás ali no deserto. We thank thee because I know that you will hear prayer. Nós te agradecemos porque eu sei que tu virás a oração. And we come to thee most humbly and most sincerely, E nós vimos a ti mais humildes e mais sinceramente, knowing that it would be wrong to ask you things that we're just imagining in our mind. sabendo que seria errado te pedir coisas que apenas imaginamos nas nossas mentes. We want to be earnest and dead sure that what we're asking Queremos estar determinados e seguros que o que estamos pedindo, we must believe it and know that it is God's will to give it to us. nós devemos crer nisto e sabemos que é a vontade de Deus nos dar isto, Because we have solved it out in our hearts with all we know, Lord. porque nós temos solucionado isto em nossos corações com tudo que sabemos, Senhor. So I pray that you will heal every sick person that's here this morning. Então eu oro para que tu cures a cada pessoa enferma que está aqui nesta manhã. Save everyone that's lost. Salve cada que estiver perdido. Grant it. Conceda-o. May something be said or done today that will cause them in the place where they're seated or standing around the walls or wherever it may be. Que algo possa ser dito ou feito hoje que faça com que eles, no lugar onde eles estão assentados ou de pé ao redor das paredes, ou seja, onde for, The anchoring faith of God will move into their hearts and that'll settle it once for all. que a âncora da fé de Deus mova em seus corações e que ela seja colocada ali de uma vez por todas. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. Bless the brothers. Let's have the home here for the service. Abençoe o irmão que nos deixou fazer o culto aqui em sua casa. Now speak to us through thy word, for that's why we're here, Lord. Agora, fale conosco através de tua palavra, pois é para isto que estamos aqui, Senhor. We love the fellowship with each other, but yet it's you that we want, Lord. Amamos ter companheirismo um com o outro, mas é a ti que queremos, Senhor. We can go out under the trees somewhere and sit down and talk with each other. Podemos sair para baixo das árvores em algum lugar e nos assentar e conversar uns com os outros. But here we are assembled to find favor with you. Mas aqui estamos reunidos para encontrar graça contigo. Won't you meet with us now, Lord? Não queres tu te encontrares conosco agora, Senhor? We pray will open a seed in our heart. Oramos para que isto abra uma semente em nosso coração. That you to be thrown today to talk to us and tell us of the needs that we have.
que tu estejas no trono hoje para falar conosco e nos declarar as necessidades que temos. And your love expressed to us as we express our love to you. E teu amor nos seja expressado enquanto expressamos nosso amor a ti. This we ask in Jesus Christ's name. Amen. Pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. There, if there's someone back in there that wants to sit down, I see some chairs here that Ali, se há alguém lá atrás que deseja se assentar, eu vejo algumas cadeiras aqui you could be assembled and want to be more comfortable. que você pode se assentar e desejam ficar mais confortáveis. Now, these times that we're living in is tremendous times. Agora, nesse tempo em que estamos vivendo, são tempos tremendos. And yesterday, while I was thinking of what would I say today, E ontem, enquanto eu estava pensando no que eu diria hoje, you know, and I've looked forward to coming down here, and what would I say when I come down to the little prayer meeting? And I asked the Lord to help me. sabendo que tenho procurado vir aqui, e o que eu diria quando vou a uma pequena reunião de oração e peço ao Senhor para me ajudar. And I picked up a few notes on a scripture here that I'd like to express to you people this morning. E eu fiz algumas anotações nas escrituras aqui que eu gostaria de citar a vocês nesta manhã, While we're waiting for the Lord's blessings, enquanto estamos esperando pelas bênçãos do Senhor. and we pray now that you'll open your heart and understand, and the least faintest little knock of Christ at the heart, E oramos agora para que você abra o seu coração e perceba a menor, fraca, pequena batidinha de Cristo no coração. remember, if you're not a believer and never have accepted Christ yet, Recorde você, se você não é um crente e nunca aceitou a Cristo ainda, this will be the grandest thing that ever happened to you will be gathered in this home this morning. esta será a maior coisa que já aconteceu contigo, será esta reunião nesta casa, nesta manhã. That when that knock come to your heart, if you'll accept it, it's a door to life. Que quando aquela batida chegar no seu coração, se você aceitá-la, é a porta para a vida. To turn it away is death. Rejeitá-la é morte. And that's why we're here this morning to show to you that there is an open door to every believer that can believe. E esta é a razão pela qual estamos aqui nesta manhã, para lhe mostrar que há uma porta aberta para cada crente que pode crer.